Boa noite, hoje é dia 26 de julho e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 113, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor traga para essa live qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém. 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 Vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do Salmo, Circunstância da Escrita. Como o livro é uma coleção de muitos livros diferentes, escritos ao longo de um grande período de tempo, não há apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desse salmo. O problema é que outros títulos incluem a designação de Salomão 72 e 172, Asaf dos 50 e dos 70 ao 83, filho de Corá 42 e do 44 ao 49, Etan 89, Emã, filho de Corá 88 e Moisés 90. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso explica porque um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos realizados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia: a relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazendo nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana. À medida que os autores vivenciam diversas situações da vida, a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura: o livro de Salmos é do começo ao fim de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste entre dois ou três versos que se correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O parênteses antitético apresenta um contraste entre dois segmentos e no parênteses sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graça, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110, aquele a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. Salmos de sabedoria ou didático 19 e o 109, que tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma outra situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música, acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E agora, essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o devocional da noite para o assentar ao lado dos príncipes. Salmo 113, versículo 8. Nossos privilégios espirituais são de ordem mais elevadas. Ao lado de príncipe é o lugar de sociedade seleta.
A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Pense em uma sociedade seleta. Não há nenhuma como esta. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tendes chegado à universal assembleia e à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Os santos têm a recepção da nobreza, príncipes têm permissão para entrar na realeza, enquanto pessoas comuns devem ficar à distância. O Filho de Deus tem acesso livre aos pátios internos do céu, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente, diz o apóstolo, junto ao trono da graça. Entre príncipes a riqueza abundante, mas o que é a abundância dos príncipes comparado à riqueza dos cristãos? Pois tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não os dará graciosamente como ele todas as coisas? Príncipes têm poder peculiar. Um príncipe do Império Celestial tem grande influência. Ele empunha o cetro do Império. Ele empunha o cetro, governando seu império, assentando-se ao trono de Jesus, pois os constituísse reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Reinamos no Reino Unido do tempo e da eternidade. Príncipes têm honra especial. Podemos do alto olhar toda a dignidade terrena, firmes na eminência em que a graça nos colocou, pois o que é esplendor do ser humano comparado a isto? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Compartilhemos da honra de Cristo e, comparado a isso, os esplendores terrenos não são dignos de um pensamento sequer. A comunhão com Jesus é a gema mais rica que já brilhou no diadema imperial. A união com o Senhor é um ornamento da beleza que excede em brilho toda a resplandência da pomba imperial. E essa é a introdução, esse é o devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã, entre 9 e 10 horas, e o devocional da noite entre 8 e 9 horas da noite. Aqui no Instagram. Como eu avisei ontem, as lives vão ser todas aqui. Então, que o Senhor te proteja nesse início de semana, nesse final de domingo, que Ele te guarde, te abençoe nessa semana, nessa última semana de julho, e que o Senhor possa ser visível na sua vida. Amém. Amém.